Vamos lá. A definição das políticas públicas é o título da tese. A definição das políticas públicas educacionais brasileiras a partir do discurso neoliberal, certo? Pensei que a senhora soubesse o Amorim também, viu? Mas tudo bem. Desculpa. Oh, meu Deus do céu. Vamos bloquear ele. Vamos bloquear. Isso. Então, é de 2019, né? E é da UFSC. É isso? Isso. Podemos começar? Podemos. Bom dia, colegas e professora Valéria. Meu nome é Alicia Macedo Santana e junto com meu colega Daniel Ferreira Barros de Araújo, vamos apresentar o tema Neoliberalismo e Educação. A tese escolhida foi a definição das políticas públicas educacionais brasileiras a partir do discurso neoliberal, elaborada por Patrícia Kusowski Daré e orientada pela doutora Sandra Noemi Cucoloro Capone, assim como a professora Valéria já falou no início da apresentação. A agenda de apresentação vai ser: o primeiro ponto são os elementos essenciais da tese, para o melhor entendimento do trabalho e como ele foi organizado. O segundo ponto é a argumentação, com raciocínio lógico e as referências dispostas na tese. O terceiro ponto é um debate com informações adicionais e uma perspectiva atual da questão do neoliberalismo na educação. E, por fim, a conclusão, finalizando a apresentação do trabalho. Bom, para a abertura, realmente, nós trouxemos uma frase de Paulo Freire que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou a sua construção. Acredito que ao longo da apresentação, o motivo da escolha dessa frase, ela vai ser explicada, mas de logo temos que, acredito que todos aqui sabem que as concepções educacionais minha e de Daniel são bem similares e seguem pelo caminho que a tese apresenta também. Então, isso vai ser melhor correlacionado mais tarde. Bom, iniciamos com a pesquisa da tese. Nós pesquisamos no repositório Oasis, a partir das palavras-chave neoliberal, educação e Brasil. A partir desse filtro, tivemos as teses publicadas nos últimos 5 anos, de 2020 até agora, 2024. Apesar de essa tese ela ter sido elaborada no ano de 2019, ela foi publicada oficialmente no ano de 2020, por isso ela se encontra aqui enquadrada dentro desses últimos 5 anos. E os resultados no banco, eles foram de 1.271 teses e dissertações no total, e nós filtramos das 362, uma que mais se encaixasse naquilo que a gente acreditava querer apresentar a partir da leitura do resumo dessas teses. Não lemos todos, obviamente, porque era um número muito grande, não teria tempo hábil para isso, mas esses foram os critérios iniciais para a escolha da tese. Autoria. A autora da tese, ela é graduada em naturologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela possui mestrado em saúde mental e atenção psicossocial pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ela não é da área da educação inicialmente. E ela possui doutorado em ciências humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa tese ela não é exatamente da área educacional, apesar de trazer esse aspecto como o aspecto principal dela. Ela atualmente é coordenadora da grande área da saúde na Universidade do Sul de Santa Catarina e ela foi coordenadora do curso de naturologia da Universidade do Sul de Santa Catarina entre os anos de 2015 e 2017. Alicia. Oi. Vale ressaltar que eu fiz uma pesquisa básica, né, obviamente, para saber o que é naturologia, a área da saúde focada no estudo, na aplicação de práticas naturais para promover o bem-estar físico, mental, emocional. Os naturólogos, eles são profissionais capacitados para usar terapias
como fitoterapia, uso de plantas medicinais, aromaterapia, massoterapia, acupuntura, yoga, meditação e outras práticas que auxiliam na prevenção e tratamento de doenças. Eu acho que no próprio recorte da bibliografia da autora já traz uma curiosidade assim maior, traz uma identificação, me trouxe uma curiosidade maior em relação ao tema e o porquê dela ter pesquisado isso, o porquê dela ter se debruçado sobre isso. Quando a gente observa a formação dela, né? E o porquê dela ter escolhido essa área aí das ciências humanas para desenvolver o seu trabalho, né? Para fazer o seu doutorado. Então, Alice, pode prosseguir. Exato, esse fato que Daniel ressaltou é muito importante, inclusive porque a gente vai ver ao longo do decorrer da apresentação da tese uma preocupação essencial com o ser humano e com como estamos condicionando nossas crianças ao longo desse processo educacional. Então, a Daria ela tem realmente esse cuidado com esses aspectos. Mais um detalhe que eu acabei me passando de apresentar logo no início é que eu e Daniel vamos fazer uma apresentação mais dinâmica em forma de debate. Então, esse início eu estarei apresentando, mas haverão inferências um do outro na parte em que estivermos apresentando. O sumário da tese. Ela inicia seu sumário com a introdução, padronizado em todo trabalho acadêmico. O segundo as políticas públicas educacionais brasileiras através da história, em que há uma preocupação em apresentar esses aspectos para que possa ser definido todo o percurso da tese, até porque ela não trabalha com pesquisa de campo, mas é um trabalho de análise documental, conforme vamos ver na análise metodológica. A terceira seção é da Constituição Federal Brasileira de 1988 à década de 1990, a emergência das ideias neoliberais na educação. O quarto é a influência dos organismos internacionais nas agendas educacionais brasileiras e uma análise documental, que é o foco dela e a metodologia. E assim, o 4.1 ele vai apresentar a Conferência Mundial da Educação para Todos, a educação como panaceia da sociedade. O 4.2 é o relatório da LOIS, uma educação por competência. E o 4.3 é a Cúpula Mundial da Educação de Dancapo, financiamento à avaliação. E aqui nós vamos compreender o porquê que a educação se porta atualmente da maneira que ela se porta. Os motivos da educação ser uma educação mercadológica na atualidade. O quinto é o discurso neoliberal na Constituição das Políticas Públicas Educacionais Brasileiras. 5.1 é sobre a concorrência e competência. 5.2, a autorresponsabilização e a meritocracia. 5.3, parcerias público-privadas na educação, um modelo de estratégia neoliberal. 5.4, o privado parceiro do público, uma análise do discurso das parcerias públicas-privadas, as PPPs, na educação brasileira. O sexto é o discurso neoliberal e a teoria do capital humano na formação de um sujeito criança, que vai explicar justamente esse ponto. Quem são as crianças que nós temos hoje em dia e como que essa educação foi formalizada para que elas estejam da forma que estão. 6.1 é a teoria do capital humano no gênese do homem neoliberal. 6.2, a formação da competência em uma educação ao longo da vida, o itinerário do homem neoliberal. 6.3, a regulação do sujeito neoliberal, a avaliação como tecnologia de controle. E o 7, que são as considerações finais. A partir desse ponto, temos os elementos essenciais da tese. O tema dela é justamente seu título, a definição das políticas públicas educacionais brasileiras a partir do discurso neoliberal, e o objeto são as políticas públicas educacionais. O objetivo geral da tese é analisar o discurso que permitiu a reconfiguração da educação básica e que introduziu um novo modelo de gestão educacional, de onde emerge uma nova infância própria a atender às demandas da vida contemporânea. E aqui nós vemos a preocupação da autora com a criança e todos os seus aspectos de crescimento, de definição cognitiva ao longo da vida, que vai se formar justamente nesse campo educacional. E temos a análise do verbo,
que é analisar, e ele é um verbo geral e que consegue englobar tudo aquilo que uma tese pede. Quanto aos objetivos específicos, nós temos compreender como as ideias neoliberais se consolidam na educação brasileira, traduzindo-se em políticas educacionais. Compreender, ele vai ser um verbo que cabe tanto como um objetivo geral como quanto um objetivo específico. Por quê? Em uma tese em específico, nós podemos ter um verbo maior no objetivo geral. Isso não compreende, por exemplo, uma dissertação. Há menos tempo de elaboração, não conseguiria englobar tudo que o verbo analisar pede. E o segundo seria analisar as influências dos organismos internacionais nas agendas educacionais brasileiras. Aqui temos uma repetição de verbos. O mesmo verbo do objetivo geral está no objetivo específico, o que não seria ideal, principalmente por analisar ser um verbo mais amplo. A ideia seria que ela restringisse mais aqui nesse segundo ponto. Não é um verbo que seria um verbo apropriado para uso em um objetivo específico. E o terceiro, conhecer o discurso e as estratégias neoliberais que forem utilizadas como referência para a construção das políticas públicas. No caso do verbo conhecer, ele está bem utilizado, bem disposto. E realmente é o que a tese traz. A única inferência metodológica aqui seria realmente no verbo analisar, que está sendo usado em dois campos. Isso poderia ser mudado ao longo do decorrer do caminho da tese. A justificativa da autora foi a influência das agências internacionais, que a partir da década de 1990 mantiveram-se muito próximas de países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, com o objetivo específico de financiar o progresso em vários setores da sociedade, mas em especial a educação. E aqui na justificativa, ela vai trazer um elemento essencial para a elaboração da tese, que é justamente esse ponto de que o estabelecimento da educação aqui no país foi um interesse político. E todo esse percurso foi um campo de interesse dos órgãos internacionais. Quanto ao pressuposto, nós temos que a hipótese da autora foi sugerir que o discurso neoliberal, em conjunto com a teoria do capital humano, criou um novo modelo educacional no Brasil, centrado na competitividade e na eficácia. Essa abordagem transformou tanto o sistema educacional quanto a formação das crianças, promovendo um sujeito que assume as responsabilidades do seu próprio emprego. As políticas educacionais, ao adotar essas ideias, reconfiguraram a educação para atender às demandas do mercado. E aqui no pressuposto dela, que ela vai conseguir provar, sim, ao longo da tese, como nós podemos contrastar com a leitura, é justamente esse ponto, de que a educação ela foi formalizada a partir dos anos 90 para se estruturar de uma forma de mercado. Então, a responsabilidade pela educação não mais seria uma responsabilidade estatal em si, mas do indivíduo. Então, essas crianças, elas vão crescendo com uma base de acreditar que toda a responsabilidade, tanto pelo seu crescimento escolar, seria unicamente seu, sem considerar todo o englobado que há em volta, as questões socioculturais que estão dispostas naquela situação. Quanto à metodologia da autora, a abordagem que ela utiliza é a abordagem qualitativa, então não irão ter dados específicos nessa tese, mas sim uma visão de autores e a própria visão da autora a partir dessas leituras e da compreensão da bibliografia. E quanto aos procedimentos, bibliográfica e documental. Ela vai trazer autores que vão dar um arcabouço teórico para que ela consiga evoluir a sua tese, e documental
porque ela analisa esses documentos desde a década de 90 que trouxeram a educação para o ponto que ela está estabelecida atualmente. O marco temporal. Na construção da tese, a autora especifica que o marco temporal teórico ele não está abstraído dos acontecimentos históricos que o aconteceram. Então, o marco temporal da autora é a década de 90, que é um período de forte influência do neoliberalismo no Brasil. Porém, ela não se atende somente aos anos 90, que ela tem todo um arcabouço histórico que deve ser utilizado na sua análise também, já que sem a história nós não conseguimos construir um entendimento completo sobre todos esses aspectos que irão ser analisados na tese. Então, por essa razão, os dados temporais eles não são somente interpretados por si mesmos, mas com as forças que o materializam e lhe dão forma. Desse modo, ela pressupõe que o adequado é contextualizar a trajetória das políticas educacionais brasileiras, pois, mesmo considerando que a pesquisa não se tratará do período integral de seu desenvolvimento, assume-se que a história da educação no Brasil é coadjuvante aos processos de elaboração da política educacional. Não tem como isolar o marco temporal em apenas os anos 90, se existe todo um histórico que deve ser considerado. E isso a autora traz muito bem e elabora muito bem ao longo da execução da tese. E agora eu passo a fala para o meu colega Daniel, que vai explicar mais um pouco, e lembrando da dinâmica, vez ou outra nós vamos ter essas inferências. Bom dia, pessoal. É importante destacar que a autora da tese ela não tem, como eu disse, uma formação na área educacional. Possui uma pesquisa voltada para as ciências humanas, né, assim, no seu desenvolvimento, e deixa a tese ainda mais interessante. A tese é bem estruturada, no sentido de ela ter uma preocupação em relação a contextualizar historicamente o recorte que ela escolheu, da década de 90, né? Então, nessa contextualização, ela retoma as discussões sobre o início aqui da educação no Brasil, né, de forma bem sucinta. Ela vai separando na tese, no segundo capítulo especificamente da tese, onde ela coloca como as decisões políticas no Brasil elas partiram da estruturação da nossa educação. Basicamente, todos aqueles estudos que nós vemos nas nossas aulas ao sábado, né? Basicamente, a discussão sobre desde a educação jesuíta até a chegada da família real, né? Comparada no referencial mesmo de Saviano, ela vai construindo esse histórico para chegar nos relatórios e embasam a sua tese, né? É interessante destacar que a autora ela tem uma preocupação muito grande em fazer esse comparativo com o desenvolvimento educacional do Brasil e os relatórios internacionais que pautam a discussão sobre a educação. Então, essa análise dos documentos internacionais ela está muito presente na tese da autora. Ao passo em que isso está muito presente, a gente percebe que clássicos da economia e das discussões em torno da educação voltada para essa prática mercadológica ficam mais distantes em alguns momentos da tese, né? Então, é a curiosidade de nós termos uma pessoa numa área educacional escrevendo sobre a evolução dos sistemas educacionais no Brasil a partir do discurso neoliberal. Então, nesse arquivo especificamente, ela traz aqui alguns relatórios que embasaram a discussão sobre o desenvolvimento educacional no que naquela época era discutido no mundo e foi trazido para o Brasil na década de 90. Né? A Declaração Mundial da Educação para Todos, o João Pien, em 1990, né? O exame do documento, sua influência nas políticas educacionais brasileiras, identificando elementos que sustentam agendas neoliberais, como o Brasil estava suscetível a um discurso, ela bota isso na tese do Brasil, eu mandei ali os presenciais para de consulta de submissão mim. a práticas educacionais que A muitas vezes estação não eram complicada. adequadas à Mas nossa realidade. Então, a prioridade da gente é esse primeiro saúde dela. documento
internacional O aí, resto a negócio gente da tem que resolver educação, de outra forma. ela já Mas tenta mostrar isso, né? a saúde de mãe Na está tese, cada vez mais. O que tem que ela ser já coloca para a prioridade. gente como Então, é a consulta árdua é essa missão necessária. e Eu estou te complexa de mandando o você fazer valor um aí, certo? comparativo, Todo mês, uma análise disponibilizando a água e a comparada, né, de luz, como está educação, vamos fazendo colocar aqui, né? assim, entre Que Brasil e outros daí países mais relatos 150, na 200 reais, por estrutura isso dá mais. institucional. Logo em Então, eu seguida veio o relatório não tenho Deloitte, como uma pagar análise do mais. relatório, Mas, sua assim, eu acho contribuição que para a articulação do tem que Serviço botar Neoliberal da consciência Educação. aí quem Então, ela não vai anda pagando, colocando, que não, ela vai né? identificando No alto, elementos então, do eu pedi para citar neoliberalismo quem no é. Eu acho discurso que cada um presente sabe da nos sua relatórios consciência, né? internacionais nesse primeiro momento, né? Então, Boa esses tarde, relatórios eles pessoal. vão trazer Hoje, diretrizes Pessoal, educacionais que vão eu ser vou mandar um seguidas áudio por aqui países que porque estão acho que é mais desenvolvendo naquele interessante. momento, né? À época não Essa eram chamados fala de assim de Miriam em países relação desenvolvidos, a mãe querer tirar onde tem Maria uma alfabetização do é filho, uma coisa de assim geografia extremada, aí. porque A professora de geografia aí, a Amorim Ciumento, poderia comentar isso depois, né? Teve uma pergunta. Que basicamente hoje o país em desenvolvimento, o país emergente, né? A gente tem um Ciumento. palavreado diferente, mas na verdade é país pobre e subdesenvolvido dentro da besta, né? No fim das contas. Eu não queria já começar uma polêmica, Mauro, mas deixa para você falar. Você pode passar ali. Um fator importante de se lembrar também é que a partir desses documentos foram institucionalizados alguns pontos que seguimos e que observamos na educação hoje em dia. Por exemplo, a estipulação de avaliações com notas para esses alunos. Então, foi a partir desses documentos internacionais e dessa carga de fora sendo imposto no nosso país que nós tivemos essas instituições que, ao longo da tese, vai se configurar como um aspecto que é negativo para o desenvolvimento infantil. Então, só fazendo uma ressalva para o que a Alicia comentou, na verdade, quando a Alicia usou a palavra impostas, como tu diz, pode impactar os meus caros colegas aqui, mas se nós analisarmos o contexto histórico-social da época, a gente está pegando um recorte do Brasil, né? A gente está pegando um recorte do Brasil que tinha acabado de sair da ditadura civil-militar, né? Ela ligeiramente comenta sobre isso. Estávamos entrando num Brasil democrático vinculado a uma Constituição que acabara de ser aprovada, né, no Brasil, e trazia diretrizes para uma educação ainda no discurso presente naquele momento, supostamente avançada em termos de avaliação, em termos de formação, de, de estruturação de escola e de material. Então, o discurso presente naquele momento era um discurso que exaltava essa necessidade de o Brasil atingir um patamar satisfatório de níveis educacionais. Então, começam de fato, fazer esses comparativos mais objetivos em relação à nossa educação, as avaliações em relação ao desempenho dos nossos alunos, eles começam a ser mais evidentes. Então, é o seguinte, se o nosso contexto socioeconômico à época ele tinha um problema muito grave, que foi um problema inflacionário herdado dos governos militares e potencializado nos governos de Sarney e de Fernando Collor de Mello, a gente tem isso impactado também na educação. Nós temos uma sociedade extremamente, vamos dizer assim, revoltada, né, com a situação econômica que eles viviam pela hiperinflação e com a promessa de melhoria a partir de um discurso neoliberal dos que assumiram o poder, né, depois do Sarney. Vale ressaltar aí a importância do Itamar Franco, né, nesse sentido e a criação do Plano Real e a consolidação desse plano com a FHC. Os autores que a Dorella trabalha na tese, né, que ela sustenta, que ela embasa a sua tese, são basicamente esses três. O Saviano, para fazer a referência da educação, contexto histórico, os principais desafios nesse processo evolucional que diz respeito à educação.
O Dardot e o Laval é o esqueleto da tese dela. Então, a todo momento, em todo capítulo, em toda sessão, desculpa, em toda sessão, em todo parágrafo, basicamente, ela está citando o Dardot e o Laval. Né? Inclusive, na própria introdução, ela já nos apresenta esses autores, já discorrendo sobre a importância deles para a elaboração da tese. São autores que fazem uma avaliação da sociedade que eles caracterizam como neoliberal e os impactos que ela respinga na educação. Então, ela pegou o Dardot e o Laval como o foco mesmo central da pesquisa dela, então ela referencia a todo instante ambos, né? Em determinados momentos ela fala sobre a ideia de fracasso escolar do Brasil, em contraponto ao discurso liberal, porque sempre o discurso liberal ele vai crescer na tese dela como justificativa de um fracasso educacional brasileiro, isso é interessante para avaliar, né? Ela coloca esse contraponto entre o fracasso educacional e o discurso da competência que é trazido pelo neoliberalismo. Né? Você pode passar. Vai estruturando a emergência do neoliberalismo na educação brasileira, não, ou seja, ela vai falando do meio surge, nós já temos introdução aqui, a partir do discurso, por exemplo, da Constituição de 88, por incrível que pareça, muitas vezes a gente não se atenta a isso, né? A gente pega a Constituição de 1988, uma Constituição cidadã, que olhou pelas minorias, aquela que trouxe as maiores discussões em relação ao conceito de cidadania no Brasil, né, que reformulou uma educação brasileira com algumas ações importantes, né, aprimorou e incrementou uma LDB mais voltada para uma educação cidadã. No entanto, a Constituição de 1988 ela tinha, a autora ela quer trazer, ela quer mostrar na tese que ela tinha traços, né, já voltados a essa ideia neoliberal, que era uma tendência no mundo, né, ainda reflexo do que tinha acontecido na Inglaterra com a Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com o Ronald Reagan, com a implementação dos ideais neoliberais, né, que foram trazidos depois para os países pobres também, como justificativa de solução para crises. Aí ela traz ali a educação na Constituição, a discussão do papel como direito social, dever do Estado, ela faz uma análise da Constituição de uma forma bem sucinta, o impacto desse discurso neoliberal presente na Constituição, ela traz isso aqui, o impacto na educação, né, exame dessas consequências, a introdução do pensamento liberal nas políticas educacionais brasileiras. Pode passar isso. Aí ela vai reafirmando algumas ideias que são fortemente debatidas e vendidas, né, naquele contexto educacional como a solução dos nossos problemas a partir do neoliberalismo. Né? Então, ela vai identificando que a educação ela vira uma educação pautada na concorrência, na introdução da lógica competitiva. Como autora, ela tem uma formação voltada para a área do tratamento infantil, né? A gente percebe isso. E ela traz uma palavra que me deixou curioso, inclusive, na tese, que é a neo-infância. Eu fui pesquisar, ela faz uma associação de como o neoliberalismo ele se apropriando da educação, ele estava constituindo um novo sujeito, que seria essa nova criança, com aspectos de desenvolvimento voltados para isso que está nesse slide aqui. A lógica da competitividade entre as crianças sendo trazida para as escolas, né, já desde cedo. Né? A ideia de competência, os exames que deveriam ser satisfatórios, vinculados a aquele discurso utilitário, né, do indivíduo ter uma serventia para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Isso já era colocado desde cedo na percepção da autora, né? As ideias neoliberais elas estavam se enraizando nesse sentido, né, de parte das políticas públicas educacionais básicas, para formar esse neo-cidadão, né, essa neo-criança, com aspectos do neoliberalismo. Então, a ideia de responsabilização, isso é muito presente não só na educação, mas é um discurso central do neoliberalismo, né, você transferir responsabilidades que basicamente são do Estado para os indivíduos, como se eles tivessem ampla competência de resolver os problemas. A autora traz isso em relação aos problemas educacionais, como eu disse, quando ela faz aquele apanhado comparativo entre as nossas práticas educacionais e os relatórios internacionais de educação com outros países. Então, ela traz isso na ideia de como
olha, eles estão fazendo assim, né, nos relatórios que foram determinados, nós temos essa linha de pensamento para uma educação mais dinâmica, mais voltada para o mercado, desenvolvimento para o que o mundo precisa. Então, ela coloca isso muito bem na tese dela, né? A ideia de competência, né? Exame de ênfase na formação de habilidades específicas para o mercado de trabalho, já falei, e, por fim, a clássica palavra que está presente nos discursos neoliberais de que a meritocracia ela reside em todos os aspectos. Ao transferir a responsabilidade para o indivíduo, você logo dá também a ele a justificativa de que se ele não melhorar de forma individual, até nos aspectos educacionais, seria uma falha pessoal e não das políticas públicas e da atenção que o governo ou o mercado teria sobre esse indivíduo. Ela vai conduz até de forma muito interessante, né, falando sobre esse gerenciamento da educação como um negócio, né, ela começa a falar isso, então a reforma, as reformas públicas que impactam na educação, a lógica empresarial presente nas escolas, né, nos modelos de gestão escolar. Vale ressaltar que ela não fez um recorte na tese dela sobre qual tipo de escola ela estava trabalhando, Alice. Eu não sei se você Sim, nós vamos deixar percebi essa essa parte falta da também. tese para o final, mas eu estou aqui me coçando já para falar logo disso. Ela faz, Sim, ela faz o recorte temporal dos anos 90, ela faz o histórico da tese em relação ao desenvolvimento educacional e políticas públicas no Brasil, mas em momento algum da tese dela, ela diz qual tipo de escola ela está fazendo análise do neoliberalismo. Ela só fica de forma genérica a educação básica. Então, entende-se que a gente teria uma ênfase maior se esse destaque ele fosse dado naquele momento, né, no período de estudo da tese, ao crescimento da oferta de vagas nas escolas e instituições privadas. Mas, enfim, a gente vai deixar com essa certeza. mais para o final. Né? Então, ela vai trazer essa gestão escolar de modelo neoliberal, impacto na educação, né, com a ideia de desempenho, qualidade e análise de dados trazidos para a educação. Aí vale destacar que ela traz na tese dela pela primeira vez relatórios que são brasileiros, né, assim, que nós utilizamos hoje como os de desempenho de alunos, como a prova SAEB, aparece na tese dela, né, a ideia da evolução dos alunos. O Brasil, nos dados do PISA também, que são colocados no comparativo dos nossos alunos com os alunos internacionais de outros países, né, e o seu desenvolvimento. Então, essa ideia de qualidade no Brasil começa a ser induzida fortemente, né, por quem gerencia a educação. Ela mostra isso na tese dela, nas secretarias, nos estados, né, nos responsáveis por gerir a educação. Então, essa busca pelo desempenho a partir de dados, né, estatísticos, ela está muito presente nesse sentido. Aí, né, você pensar numa criança formada para o mercado, vale ressaltar que se vocês fizeram uma pesquisa básica sobre a neo-infância, hoje, todo buscador ou inteligência artificial ele vai trazer uma definição voltada para a criança que tem o acesso às telas e a interferência da tecnologia no seu processo cognitivo e desenvolvimento como estudante. Interessante isso. Eu acredito que não era a ideia dela quando ela usou o termo neo-infância, né? Porque ela estava associando isso ao neoliberalismo, aos impactos do neoliberalismo. Vale ressaltar que a tese é de 2019, então, todos os impactos causados pelos avanços tecnológicos abruptos depois da pandemia, durante e pós-pandemia, o movimento educacional do Brasil, eles não foram considerados, obviamente, pelo recorte temporal, né? Nós não vamos aqui discutir isso. No entanto, quando a gente faz a pesquisa desse sujeito criança hoje em dia, há uma reconfiguração de definição do que é esse sujeito criança, que aprende com base nas telas, né, que tem cada vez mais, de forma mais, vamos dizer assim, inicial, um contato com as telas, né? Então, é uma definição mais atual. Então, esse sujeito criança ele tem que ter uma vinculação com o mercado, está descrito na tese isso, as competências
proporcionadas a ele têm que estar direcionadas e alinhadas ao que o mercado preza. Então, veja, é uma autora que trabalha essa questão emocional, da análise e do desenvolvimento infantil, e que nos traz uma forte carga emocional na sua tese em relação à forma como o neoliberalismo estava se apropriando do indivíduo criança. O foco central dela deixou de ser a escola pública, não que a criança não esteja presente nesse recorte, mas ela dedica uma parte muito grande a falar de como nós estamos impactando as nossas crianças a partir desse discurso neoliberal desde a década de 1990. Então, a ideia de autorresponsabilização, a adaptação do indivíduo para que ele seja um indivíduo mais flexível a demandas, né? E que ele entenda de princípios econômicos. Você pode ver uma criancinha dessa aí, mas você pode lembrar de aulas de educação financeira, por exemplo, hoje em dia, que já está presente nas escolas para crianças nesse nível. Então, o que a autora comenta na tese dela se concretiza muito hoje, implementado, como eu estava dizendo, né, pós-pandemia e as novas configurações do neoliberalismo, nessa estrutura global de mudança de pensamento político, inclusive, para uma pauta do mercado, está mais presente. A tese dela se torna necessária ainda mais hoje em dia, se nós analisarmos a criança numa escola de hoje, né, de 2024, e o que essa escola de 2024 vai gerar também como adulto, né? Você pode passar isso. Bom, então. E aqui nós trouxemos uma reflexão dos dias atuais na realidade, porque toda essa construção da criança neoliberal ao longo de todo esse projeto que foi instituído desde os anos 90 até os dias atuais, causou uma mudança em como nossas crianças atualmente são. E a influência do neoliberalismo na educação proporcionou com que as crianças não mais queiram estar na escola. Eu acabei vendo esse vídeo no TikTok e assim que eu vi, eu mandei para Daniel. E foi um vídeo que me impactou bastante, para falar a verdade. Eu não consegui barrar o rosto da criança, então eu peço desculpas pela exposição. Apesar desse vídeo estar na internet, provavelmente foram os pais que o colocaram nessa situação também de estar exposto nesse nível. É um recorte de um podcast que foi postado no TikTok e vocês vão poder visualizar mais assim que eu colocar. Mas é basicamente o resultado da educação neoliberal e de uma criança que ela é criada apenas para o mercado e não para a detenção de conhecimento, como a educação realmente deveria ser. Não está saindo som, Alice. Não tá? Não. Calma, deixa eu ver se eu consigo mudar. Eu vou retirar meu fone, que eu acho que assim talvez funcione. Tá funcionando agora? Solta aí, por favor. Não. Eu acho que foi o modo que eu tô compartilhando a tela. Só um segundo. Enquanto a Alice resolve o problema técnico, a gente vai comentando alguns pontos importantes aqui. Né? Na análise assim, geral da tese, a gente sentiu uma necessidade de ela ter dado um destaque maior às políticas públicas que foram implementadas, principalmente no governo FHC, né? Foi o governo que mais nos trouxe aqui uma política neoliberal, né, aos modos tupiniquins. Outro ponto importante para a gente destacar em relação à tese é que a autora ela não tem uma preocupação muito grande em referenciar os seus estudos com clássicos do neoliberalismo e da economia. Você não vê em momento algum ela citar, por exemplo,
já que nós esperávamos que uma tese econômica feita por alguém da educação, ou acredito eu, das ciências sociais, que você citasse para o bem ou para o mal, o Marx, né, nesse sentido, né, de uma análise de sociedade com essa questão econômica, ou até mesmo você fizesse um apanhado socioeconômico do Brasil naquele período também. É uma falta, assim, desse tipo de tese. Eu fico um tanto quanto constrangido de fazer uma análise de uma tese, né, que a gente não sabe, professora, por quais percalços a cidadã passou para conseguir a tão sonhada titulação dela de doutora, né? Então, assim, a partir do momento em que a gente é colocado nessa situação, ainda estudantes de mestrado, é bem desafiador para mim, foi bem desafiador olhar a tese não com um crítico do que está faltando ou precisa melhorar. É muito complicado isso. Então, eu percebi dos esforços dela e achei plausível ela ter se distanciado, inclusive, em alguns momentos, de um discurso marxista ou de alguns clássicos do neoliberalismo, porque ela não teve essa responsabilidade pela sua formação, né? Então, ela teve um olhar diferenciado, mais clínico sobre o indivíduo que é impactado pelas, pelas políticas neoliberais. Tem um ponto importante da tese dela que ela destaca dois grandes grupos aqui no Brasil que interferem diretamente na educação, né, que é a Fundação Lehman e a Fundação Ayrton Senna. Então, achei bastante interessante a parte que ela dedica a essas duas fundações e como eles estão presentes num lobby desde a década de 90 para mudar aspectos educacionais da nossa realidade. Eu adorei essa parte que ela falou e eu percebi que ela deveria aprofundar mais ali, inclusive, na parte em que esses capítulos... Também o Mais Educação, que ela não fala, mas é uma outra vertente que trabalha fortemente nessa perspectiva. Sim, e outro ponto interessante também, professor, além de colocar a Fundação Lema, né, o velho Lema que aí vira e mexe está sendo citado atrás de alguém, né? Sempre por trás, sempre nas sombras de alguém. Além do Lema e além da Fundação Ayrton Senna, né, a gente percebe que ela teve uma preocupação em mostrar como parâmetros ditados por esses dois grupos estão presentes no livro didático, na prática e na avaliação das escolas do Brasil. Aí você pensa, eles sumiram? Não, são fundações que existem até hoje, são fundações que financiam indivíduos até hoje, que elevam figuras a cargos de política, da política nacional, de deputados, de prefeitos, né? Estão presentes aí nas diretorias, nas secretarias. Então, é interessante essa parte que ela faz da análise dos grupos dessas instituições por trás de decisões educacionais no Brasil. Veja se você consegue colocar isso aí para continuar. Só complementando o que o Daniel falou, eu acho que dados quantitativos também são importantes para a elaboração de um trabalho, principalmente em uma perspectiva de tese, que é algo que existe um número de páginas que configura uma possibilidade de uma discussão maior. Eu entendo também que, às vezes, isso não era o objetivo central da autora, e principalmente quando se pensa que não tem como você colocar tudo que você quer realmente colocar dentro de um trabalho, sem que ele fique muito extenso e cansativo para a leitura. Alice, a gente percebe isso no destaque que ela deu muito grande a relatórios internacionais. Sim. Ela basicamente transcreve relatórios internacionais inteiros e a avaliação deles sobre a educação no mundo e a influência disso na educação. Esses relatórios internacionais eles estão muito presentes. Isso que falta assim, de uma situação mesmo de Brasil e de qual recorte de escola ela estava falando, entendeu? Se é escola pública, qual o nível de ensino, qual é essa criança, enfim, tudo isso. Eu acredito que ela tenha generalizado, mas por ser realmente o objetivo dela de dizer que aquele impacto estava em todos os campos. Mas uma delimitação traria um outro aspecto até. Eu vou tentar depois para que esteja funcionando agora. Ainda não.
Mesmo se você não encontra ele, Alicia, ele está disponível, esse vídeo viralizou. Eu vou enviar ele E no você, grupo. não, se você abrir o YouTube aí agora, numa outra aba, e colocar, você encontra. Eu tenho certeza. Eu não sei qual é o problema aí. Mas, pessoal, assim, analisando a estrutura da tese, né, também agora, para a gente encerrar, o que a gente pode contribuir em relação às sugestões da tese, né? Então, eu senti falta desses aspectos históricos, levar uma referência voltada aos clássicos também, no que tange a situação econômica do Brasil naquele momento. Olha aí, né? Ela aprofundar o que seria essa neo-infância, né? Essa criança impactada por essas ações do neoliberalismo, principalmente numa situação do Brasil, né? Sem pegar tantos relatórios internacionais, apesar de que a tese dela é uma análise dos discursos neoliberais, então a gente tem que sempre voltar para isso, né? Ele está analisando discursos neoliberais ao redor do mundo para trazer essa situação aqui para o Brasil, né? O final, a conclusão da tese dela, eu achei bastante interessante, eu até anotei aqui que eu precisaria falar na parte final, que ela coloca uma análise dos relatórios, para variar, do PISA em relação à educação, mas ela encerra a tese sem deixar claro como é que essa neo-infância, como é que essa criança ela está sendo impactada naquele momento final. Ela faz o recorte de 90, mas ela não fala do momento em que ela escreve a tese, né? Ela se atém basicamente só aos anos 90. Então, conseguiu, Alice? Você deve ter visto o vídeo de um menino que fala da necessidade da escola, que ele não precisa ir para a escola. Ele não sabe como é que ele vai usar a fórmula de Bhaskara. Não é aquela desconstrução do que é importante, do que é científico, a partir de um discurso do mercado de enriquecimento pessoal. Né? Pronto, acho que agora vai funcionar. Vai, veja aí. Eita, você não tem acesso. Peraí, é porque eu tô usando o outro e-mail. Calma. Mas acho que agora vai, peraí. Deixa... Olha, caiu a bacia aí, pessoal. Espero que não tenha sido a feijoada de. Não, não dela. foi não. A minha feijoada tá pronta, pronta. Eu aqui agora só relaxando um pouquinho. Tô indo, peraí que eu vou. Venha, pronto. Ela coloca assim no final, ó, em tempos de futuros, incentiva as escolas cívico-militares. Vale ressaltar que a tese de 2019 ela começou os estudos bem antes, né? Então ela pegou o governo Bolsonaro. Então, no final, na parte final, na conclusão da tese dela, ela coloca assim, em tempos de futuros, incentiva a escola cívico-militar, de programas como Caminhos Novos, lançados pelo Ministério da Educação neste ano, parece não ser possível vislumbrar uma saída salutar para a educação e para as crianças. Ela coloca assim, esbanjando um aparente sucesso na produção desta neo-infância, que parece já sentir o peso de sua responsabilidade pelo futuro, que se materializa em novas formas de sofrimento. Então, ela encerra a partir da conclusão, né? Deixando subjetivo uma crítica ao governo de 2019, mas aquilo que eu disse, ela não traz essa discussão para a tese. Né? Ela não traz, só no final, na conclusão, ela traz uma discussão atual, ela não faz isso, ela não tem essa preocupação. Ela fala da década de 1990, né, que foi a década mais impactada pelo início dessa ideia neoliberal. Então, novas formas de sofrimento, ela traz bem dessa forma mesmo, Viviane. Veja ali se você consegue ver. Pronto, acho que agora eu vou conseguir. O que foi que aconteceu? Eu tava compartilhando em um separador em uma outra página. E aí, para autorizar o áudio, tem que ser na mesma página. Então, eu vou denunciar você a Cris, né? Vou denunciar você a Cris. Você está sabendo usar a cibercultura. Cadê, meu? Não? Não tá olhando só? Não, nada. Agora, pronto, a tecnologia tá contra mim. Cristiane vai te reprovar, Alice. Cara, pra mim não faz Agora sentido foi. nenhum ir pra escola se não for pra. Foi agora? Pra mim, Volta e amplia a página. E aumenta o som um pouquinho. Foi.
Pronto. Cara, pra mim não faz sentido nenhum ir pra escola se não for pra ensinar alguém. Porque tudo que é ensinado na escola, no ensino médio, não tem aplicabilidade como no futuro. Então, se eu for pra escola pra perder o tempo, eu seja um professor daquela bagaça lá. Eu quero ensinar outros jovens a fazerem dinheiro, a faturarem com digital. Agora, pra aprender Segunda Guerra Mundial, cara, eu tô fora. Então, por isso que eu não vou mais pra escola. Porque, cara, eu vou perder meu tempo. E meu tempo é muito valioso, vale muito, gente. E a minha energia, principalmente, pô, você acha que eu vou ter saco de fazer algum trabalho sobre, sei lá, sistema solar? Pô, tá de sacanagem. Se eu for voltar para a escola, que seja para ser professor. Eu quero ensinar as pessoas a faturarem e a mudarem suas mentes. Pronto, esse tipo de discurso cria indivíduos, por exemplo, que não sabem o que é o nazismo, os males de uma extrema-direita, e a gente vê uma tendência cada vez maior dos jovens apoiarem discursos e práticas autoritárias no mundo. A gente vê indivíduos, inclusive, quando ele fala ali que não sabe a importância do sistema solar, até hoje discutindo terra plana, e nós vamos ver aí uma radicalização contra o fazer científico, contra o cientista, contra a pesquisa, contra tudo que a gente discute aqui nessas aulas, né? E não é só ele, viu? Tá uma moda agora dos mini coaches. E você, se você quiser ter sua raiva diária aumentada, você veja um, porque os algoritmos eles vão sugerir. Além dele, tem outro também. Aí tem mais uns 4 que apareceram que dizem ser muito ricos. Eu acredito que não, eles são orientados pelos pais a falarem isso, mas todos os vídeos deles são de ataques à escola, aos professores, que eles seriam melhores do que os professores, porque eles iriam ensinar a fazer dinheiro. Né? Enfim, pessoal, é isso aí. É exatamente esse ponto que o Daniel falou. É uma nova onda na internet com o advento dos coaches e de uma educação neoliberal, dos pais dessas crianças. E é um discurso anti-escola. É basicamente falar que estudar coisas essenciais como história não tem nenhuma valorização, como ele fala no vídeo, sobre estudar a Segunda Guerra Mundial. Por que eu vou precisar aprender a Segunda Guerra Mundial? Como se não fosse importante você saber o porquê a Segunda Guerra Mundial aconteceu e quais foram esses fatores. E, assim, é um impacto imenso que leva, inclusive, à perda da humanização dessas crianças, porque elas não mais querem entender sobre o mundo, mas sim apenas sobre ganhar dinheiro e mais dinheiro. Pronto, aí, para fechar, pessoal, a Alicia falou muito bem, é a necessidade de a tese ter citado, por exemplo, uma instrumentalização da razão. Ela ter falado, por exemplo, de Adorno e Horkheimer, de uma teoria crítica. E como o indivíduo ele é desumanizado, utilizado como uma ferramenta para atender alguns interesses, né? Se ela dedicasse algum ponto na tese sobre isso, eu gostaria mais, mas não é o meu gosto, né? Como eu falei, as dificuldades que a autora passou para construir. Esse menino está sendo utilizado nesse discurso e ele é basicamente a consequência da tese que nós discutimos hoje aqui pela manhã. O medo que a autora teve quando escreveu a tese de aquelas crianças lá atrás, e esse menino era uma criança quando ela escreveu a tese, né, lá atrás, ainda menor, chegar nesse nível. Pronto, agora ela tem que ver esse vídeo, pegar a tese dela e fazer uma atualização aí de sessão, para incluir as consequências. Um artigo sobre isso, pegar esse discurso neoliberal para executar esse podcast com crianças que se dizem milionárias e que desconstroem a educação pública no Brasil. Muito obrigado, senhores. Eu queria pedir desculpa pelas intercorrências tecnológicas aqui, trazer as nossas referências e finalizar com o nosso muito obrigada. Aê! Muito boa, como diz o português. Muito boa. Eu estava contabilizando, a gente passou uns 10 minutinhos. Jogue a culpa na tecnologia, Alice. Mas fechou, né? Gostei. Ô, professora. Desacréscimos, né? E aí a gente continua para fechar com a fala de todo mundo sobre os trabalhos, né? Melhor? Melhor. Vamos lá. Agora é a educação especial.